Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defensor com a Palavra, uma promoção da Associação dos Defensores Públicos do Maranhão e Assembleia Legislativa do Estado. Hoje, o programa Defensor com a Palavra conta com a presença do Dr. Werther Júnior, subdefensor público geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo, Dr. Werther. Obrigado, Vinícius. Dr. Werther, inicialmente vamos falar sobre o cargo de subdefensor geral da Defensoria Pública. Quais são as suas principais atribuições e quais os maiores desafios do cargo atualmente? Doutor Vinícius, as atribuições do cargo de subdefensor são aquelas atribuições administrativas. Eu diria que o subdefensor ele é o gerente administrativo da instituição. Então, passa pelos recursos humanos, no que diz respeito aos servidores, né, a parte administrativa e a execução dos contratos. Não só avaliando a prestação de serviços, mas vendo também a questão do gasto orçamentário. Tem que haver um controle dessa situação e o defensor e o subdefensor têm esse papel. É claro que na nossa instituição, como o número de defensores que estão à disposição da administração são apenas 3, o corregedor, o subdefensor e o defensor geral, nós terminamos por absolver algumas outras atribuições que necessariamente não seriam nossas. Então é comum até encontrar o subdefensor fazendo representação institucional, a defensora geral fazendo reuniões administrativas, mas isso por uma contingência, uma necessidade, já que todos os nossos outros defensores estão em atuação. E como surgiu esse convite para compor a administração superior? Eu vou retornar, que eu deixei de responder quais seriam os nossos principais desafios e depois passo a essa pergunta. Os nossos principais desafios hoje seria atender ao que determina a Constituição Federal. Então, diz a Constituição Federal que em 8 anos a Defensoria Pública tem que estar em todas as unidades jurisdicionais. Isso significa, a grosso modo, que nós teríamos que, em 8 anos, teremos que inaugurar 85 novos núcleos. E mais além disso, hoje somos 141 defensores, nós teríamos que ter aí um acréscimo de 240 defensores, criar 85 núcleos, como eu já havia dito, e a estruturação disso, a logística disso é certamente o maior desafio da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. De que forma nós vamos fazer isso? E o modelo nós já temos, uma estrutura enxuta, competente e muito eficiente. É esse o modelo que nós queremos levar para esse tamanho. Eu ousaria dizer que, em termos administrativos, nós vamos quadruplicar a estrutura da Defensoria Pública. E como fazer isso? Com o dinheiro público, gastando o mínimo necessário, é o grande desafio. Ok. E como surgiu o convite para o senhor compor a administração superior da Defensoria, doutor Werther? Nós tínhamos um grupo de colegas defensores que sempre conversamos sobre o futuro da instituição, a ideia que defendíamos, quais seriam as ações que deveriam ser feitas, e desse grupo surgiu a ideia de fazer parte da administração, com o convite da doutora Mariana, nossa defensora geral, para que nós fizéssemos parte da administração como subdefensor, o que foi de pronto atendido. Ok. Dr. Werther, sabemos que a Defensoria Pública Estadual, nos últimos anos, ela tem passado por um processo de ascensão muito grande, o que é muito bom, o que é muito salutar para toda a sociedade. O senhor poderia nos citar alguns dos avanços que foram alcançados nos últimos anos? Claro. Eu acho que os principais avanços da Defensoria Pública foram autonomia administrativa, autonomia orçamentária, iniciativa de lei. Então, com isso, nós conseguimos, e essa autonomia administrativa, financeira, orçamentária e essa iniciativa de lei, conseguimos constitucionalmente. Isso é tratado em nossa Constituição Federal. Esse direito nos é garantido na Constituição Federal. Isso nos dá absoluta liberdade de gerirmos o nosso futuro. Nós, hoje, somos absolutamente os responsáveis pelo nosso futuro. Nós temos como nos preparar, nos programar e decidir qual vai ser o nosso futuro. Isso, com certeza, foi o maior avanço da instituição. Conseguimos hoje autonomia total. Dr. Werther, a Defensoria Pública nos últimos anos também passou a aparecer muito mais para a sociedade, por meio da mídia e diversas outras aparições.
Tanto que hoje a Defensoria Pública como instituição, ela é muito bem avaliada por toda a sociedade. A que se deve isso? É verdade. Nós tivemos agora há pouco uma pesquisa do Rio Grande do Sul, em que das instituições estaduais, a Defensoria Pública era a melhor avaliada no sistema de justiça. E é muito fácil, a imprensa ela retrata o que acontece. Então, se você faz um bom trabalho, tem bons resultados, o que vai ser noticiado é seu bom trabalho e seu bom resultado. Isso é mérito de todos os colegas, isso é mérito dos defensores públicos do Estado do Maranhão, e não só da administração superior. Nós temos o nosso núcleo de comunicação, que nos dá uma assistência, que divulga nossas atividades, mas com certeza nós não teríamos o sucesso que temos, com os resultados que temos, se não fosse a atuação dos nossos colegas defensores públicos. Doutor Werther, uma dúvida corrente de todos os telespectadores é no que tange a distribuição da Defensoria Pública como instituição, mas a questão da organização dos núcleos. Como se dá essa organização da Defensoria como instituição? Como esses núcleos são distribuídos? Quais são os principais núcleos da Defensoria Pública estadual? Todos os núcleos da Defensoria Pública são eu diria, principais. Nós não temos a ideia de privilegiar um ou outro. De acordo com a demanda, esses núcleos, doutor Vinícius, vão sendo estruturados. Então, nós temos o núcleo da mulher, nós temos o núcleo da saúde, nós temos o núcleo do consumidor e, de acordo com a demanda, esses núcleos vão sendo estruturados. Claro que nós gostaríamos de ter bem mais defensores e vamos ter, conseguimos, criamos mais 30 vagas, ainda temos alguns aprovados no último concurso que vão ser chamados para reforçar esses núcleos. E o que determina se o núcleo vai ser ou não reforçado, vão entrar novos defensores, é a demanda junto a esses serviços. Ok. Doutor Werther, caso um assistido, uma pessoa hipossuficiente, deseje utilizar os serviços da Defensoria Pública Estadual pela primeira vez, como ele deve proceder? Onde ele deve ir? Onde procurar a instituição? Então, ele deve procurar o núcleo da Defensoria Pública em outras cidades que não São Luís. Em São Luís, se ele tiver um problema na execução penal, ele pode procurar o nosso núcleo de execução penal, do consumidor, o núcleo de direito do consumidor e as outras matérias na própria sede. Né? Ele procura a sede e lá ele vai ser orientado em quais documentos ele deve trazer para ser atendido. Esse é o que nós chamamos de primeiro atendimento. Primeiro atendimento, a pessoa vai e recebe as informações do que é necessário para poder tomar uma atitude com relação àquela demanda que ele nos trouxe, que pode ser uma demanda judicial ou administrativa. Não importa, a Defensoria vai atuar em qualquer das duas hipóteses. Né? Então, ele tem que nos procurar. É nosso interesse, e nós já vislumbramos isso, e já trabalhamos nesse sentido, de passar esse primeiro atendimento para que ele seja feito por telefone. Então, a pessoa precisa do atendimento da Defensoria Pública, ele vai ligar para um número, ligação gratuita, vai dizer qual é a demanda dele, vai ser informado a ele quais os documentos ele deve trazer e, ao invés dele vir 2 vezes, como ele vem hoje para o primeiro atendimento, saber quais são seus documentos, e para o segundo atendimento, para estar diante do defensor público que vai fazer a sua petição, ele vai vir de uma única vez apresentar os seus documentos e ser atendido pelo defensor público. Isso não está implantado, mas é uma das metas da atual administração. Significaria um conforto muito maior para o assistido, né? Com certeza, um conforto muito maior para o assistido. Isso não quer dizer que se vai acabar com o primeiro atendimento. Então, se o atendente percebe que aquela pessoa que está ali no telefone não tem um entendimento ou teria uma dificuldade em anotar aqueles documentos, ele vai ser encaminhado à sede para ser atendido de forma presencial. Mas aqueles que tiverem condições de anotar, farão o primeiro atendimento pelo telefone. Mas, por enquanto, não está implantado, mas já está em estudo para que se viabilize no futuro. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Voltamos ao programa Defensor com a Palavra, com a presença do Subdefensor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, Dr. Werther Júnior.
Doutor Werther, o senhor, antes de assumir o cargo de subdefensor-geral do Estado do Maranhão, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, atuou perante a primeira vara de entorpecentes da Justiça da Capital, da comarca de São Luís. Conte-nos um pouco como foi essa experiência. Foi uma grata surpresa, né, doutor Vinícius? Na verdade, eu radicado em São Luís, estava servindo no interior do Estado do Maranhão e desejava voltar para São Luís. E me disseram o seguinte: olha, tem uma vaga aqui para a primeira vara de entorpecentes, que era uma vara muito difícil, de uma atuação muito difícil. Era essa a impressão que eu percebia, né? Era essa a impressão que eu tinha daquela vara. E, para minha surpresa, eu me adaptei muito bem. Eu gostei muito daquele trabalho que fiz lá, na primeira vara de entorpecentes. Ajudei muita gente, tive contato com várias famílias que estavam envolvidas com a questão da droga, pude fazer meu trabalho, orientar, e é uma vara bastante, eu diria assim, uma vara muito bem administrada, e foi uma grata surpresa, sem dúvida. Doutor Werther, sabemos que o problema da droga hoje é muito grave no nosso país, no nosso estado. Sabemos que o vício da droga tem ceifado a vida de muitos jovens. A que motivo o senhor atribui essa entrada cada vez mais precoce dos jovens da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, no mundo das drogas? Eu tenho certeza que são vários os fatores. Mas eu tenho percebido nessa conversa, nessa minha atuação, quando na primeira vara de entorpecentes, que o contato com a droga acontece cada vez mais cedo. E aí eu estou falando do fim da infância, início da adolescência, 12 anos, né, nessa faixa etária. Essas pessoas, o primeiro contato que elas têm com a droga, geralmente é na sua vizinhança. O que acontece? Hoje, nós não temos no Brasil, não é comum no Brasil o trabalho em meio expediente, o trabalho é em tempo integral. Então, os pais saem pela manhã e voltam à noite. O filho passa meio período na escola e o outro meio período, ele está na vizinhança. Ele está na rua na possibilidade de ser cooptado, ou pela má influência de alguns amigos, ou mesmo por traficantes. Então, essa criança ela está exposta meio período, já que nesse período ela não está assistida pelos seus pais. E aí você fica com essa criança lá nessa situação. E aí tem solução? Eu diria tem, e essa solução é conhecida. A escola em tempo integral. Já que a família não tem condições de ter supervisionar essa criança, porque trabalha, na maioria dos casos, porque não pode estar lá com essa criança, o Estado tem que suprir essa necessidade. E aí quando eu falo Estado, eu falo em União, Estado e municípios. Eles têm que ter a escola em tempo integral. Essa criança tem que sair de casa junto com a mãe e voltar de casa junto com a mãe. Porque durante esse período ela passa a ser responsabilidade do Estado. E vai fazer as suas atividades e vai ter aquele ambiente monitorado da maneira correta. Isso é realidade em algumas cidades e eu espero que se torne realidade no Maranhão. Doutor Werther, quando falamos na assistência jurídica integral da Defensoria Pública, nós não falamos apenas na atuação dentro de um processo, mas também na questão da orientação jurídica, dentre outras atribuições mais dentro desse termo, certo? Como a Defensoria Pública, como instituição, pode ajudar a evitar com que esses jovens entrem no vício da droga? É verdade. Nossa atuação, ela não é uma atuação unicamente processual, isso é bom que fique claro. A Defensoria tem uma atuação proativa. Nós temos, por exemplo, o Núcleo de Direitos Humanos, que é um núcleo que ele tem esse papel de perceber onde nós vamos ter um problema e atuar de uma maneira preventiva para que esse problema de fato não venha a acontecer. A Defensoria ela tem dois momentos. O primeiro momento é de ações que conscientizam esses jovens do problema com a droga. Isso nós fazemos, seria educação em direito, que o defensor tem um papel de fazer isso junto àquela comunidade que ele está inserido. E o segundo momento na sua atuação judicial. Então nós temos hoje, por uma pesquisa do CNJ, a terceira população carcerária do mundo. O Brasil tem hoje a terceira população carcerária do mundo, segundo o CNJ. Ou seja, a polícia prende muito. E nossa lei, isso é uma opinião minha, pessoal, nossa lei de entorpecentes ela é injusta. Ela não permite, ela não distingue o traficante do usuário.
essa distinção é feita no julgamento de uma maneira muito tênue. Então, é muito comum você ter o usuário condenado por tráfico de droga. E a atuação da Defensoria, já que a lei tem no meu entender, essa falha, ela é importantíssima. Se você tirar a Defensoria, injustiças vão acontecer. Por que eu falo Defensoria? Você poderia ter o advogado constituído, mas a maioria dos casos de tráfico de drogas que passam pela primeira vara de entorpecentes são assistidos pela Defensoria Pública do Estado. Doutor Werther, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso Defensor com a Palavra e gostaríamos de abrir para as suas considerações finais. Obrigado, doutor Vinícius. A Defensoria Pública, ela, como nós havíamos dito, ela hoje é uma instituição absolutamente independente, tem um orçamento próprio, tem uma determinação constitucional de estar presente em todas as comarcas. Nós vamos estar trabalhando para que isso aconteça, para que nenhuma cidade de São Luís fique sem a Defensoria Pública e as pessoas que hoje têm a Defensoria Pública sabem da importância desse órgão lá. A nossa ideia é que a Defensoria Pública chegue não com um defensor, mas chegue na cidade a Defensoria Pública com uma estrutura capaz de dar a assistência que o defensor precisa para atuar de maneira adequada, daquela maneira que é prevista constitucionalmente. E quem quiser conhecer a Defensoria Pública, ela está à disposição para receber visitantes e aqueles que precisarem dos nossos serviços, por favor, nos procurem. Encerramos por aqui. Não esqueça de acompanhar o programa Defensor com a Palavra nos canais 51.2, canal digital aberto, e 17 na TVN, às quartas-feiras, 21 horas, e reprise às sextas, às 17 horas. Até o próximo Defensor com a Palavra. Até lá.